Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorar, bendizer e engrandecer o nome do nosso Deus. Quero convidar você a orarmos ao Senhor, agradecermos ao Senhor. Tenham todos um bom dia, é bom podermos estar nesta manhã mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua unção, pela maneira poderosa, Deus, como o Senhor guarda as nossas vidas, o Senhor direciona-nos, ó Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então dar início à nossa aula dessa manhã, continuarmos estudando aí Atos dos Apóstolos, continuarmos, graças a Deus, aí nessa lição maravilhosa. A lição que nós vamos estudar nessa manhã é o capítulo número 11. Tem como texto básico Atos, capítulo 12, a partir do versículo 25 até o capítulo 14, versículo 28. Texto devocional é Salmo 67, versos de 1 a 7. E o nosso versículo-chave é Atos 13, 49. E nos diz: a palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Nós vamos ver aqui, irmãos, que nesse primeiro momento a igreja começa a fazer as suas ações a nível de evangelização de missões de maneira mais coordenada e mais planejada. Assim como eu e você fazemos planos para a nossa vida, traçamos metas, estabelecemos critérios de como nós vamos dar cada passo na nossa vida, seja emocional, seja pessoal, seja profissional. Dessa mesma maneira, a igreja começa a olhar a questão da obra do Senhor, a olhar a obra missionária dessa maneira mais coordenada e planejada. Assim como um agricultor faz planos acerca do que semear e do que colher, dessa mesma maneira nós vamos ver essa ação coordenada vindo agora da parte da igreja de uma maneira muito específica. Mas aí nós temos alguns alvos da nossa lição que nós precisamos compreender nessa manhã. Primeiro, compreender a importância da direção do Espírito Santo na obra de Deus. Ou seja, não podemos dar nenhum passo na obra do Senhor sem que tenhamos a consciência, a compreensão que de fato aquilo está sendo direcionado pelo Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. Motivar-se a participar da obra missionária, ou seja, às vezes nós escondemos atrás daquela máxima que fazer missões é apenas contribuir, né? Mas nós devemos nos motivar a fazer obra missionária. Devemos entender que, como cristãos, cada crente é um missionário. Cada crente foi chamado para fazer a obra do Senhor aonde você está plantado e não somente mandar essas pessoas para uma terra distante para anunciar o evangelho. Participar efetivamente, ou seja, não é só orar, contribuir, ir na ação missionária, ou seja, ter uma presença maciça, massificante da parte da igreja, da parte nossa nas missões, no ponto de nos envolvermos piamente com aquelas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. O que nós vamos ver, irmãos, a início, aqui, nas primeiras 10 lições, né, que se contemplou aí até o capítulo 12, aí, versículo 24 de Atos, nós vamos ver que as ações missionárias eram feitas por pessoas isoladas, ou seja, o apóstolo Pedro, os demais apóstolos fazendo a obra do Senhor, e diante dessa mensagem que ia sendo pregada, também foi desencadeando sobre a face da igreja muitas perseguições, mas isso não impedia a igreja de continuar avançando na obra da pregação. Nós vamos ver agora a partir de Atos 12, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma mudança de panorama em relação à maneira como a igreja vai fazer a obra, em maneira como a igreja agora vai encarar a obra missionária, e nós vamos ver que ela, de maneira específica, toma uma decisão deliberada entre a igreja, orientada pelo Espírito Santo, e realiza, de fato, então, uma primeira ação missionária. Vamos dizer que começa-se ali as obras de missões no seio da igreja, que é separar pessoas devidamente preparadas, orientadas pelo Espírito Santo,
em mandar essas pessoas, e essa obra coordenada que foi planejada durou cerca de 2 anos e trouxe muitos frutos para, então, a vida da igreja, né? Nós vamos ver aí no primeiro ponto da nossa lição a urgência e a soberania de Deus, ou seja, a urgência de fato, continuar a pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, mas sem, de fato, ofuscar ou nebliar a soberania de Deus, a vontade de Deus em relação à obra dele. E nós vamos ver, de fato, irmãos, então, que a igreja de Antioquia da Síria vivia concentrada na adoração e no serviço e esperava no Senhor e não teve dificuldades em ouvir, né, o Espírito Santo quando recebeu a mensagem conclamando Paulo e Barnabé para a tarefa a qual Deus os estava chamando. A iniciativa missionária de Deus, e a igreja é uma igreja obediente à voz de Deus, e mostrava isso de maneira que era uma igreja que orava e jejuava. Queridos, não tem como entendermos a vontade de Deus, não tem como submeter à vontade de Deus se nós não desempenharmos e não criarmos o hábito de desenvolvermos uma vida de oração, uma vida de jejum. A prática de jejum tem sido uma prática que se perdeu ao longo dos tempos na igreja, vamos dizer assim, evangélica, na modernidade, mas é uma prática salutar e conforme os princípios bíblicos, se seguirmos as orientações bíblicas que falam a respeito do jejum, ela traz amadurecimento, ela traz consagração, ela ajuda o crente nessa questão de se submeter à vontade de Deus e entender a obra de Deus sobre o contexto da ação e do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Estava criado, então, um ambiente propício dentro da igreja para ouvir a voz de Deus, ou seja, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, é uma igreja, de fato, que está atenta a ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Mas aí vem uma pergunta para nós. Com que atenção a nossa igreja, então, ela tem ouvido a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Com que liberdade ele pode falar à nossa igreja? Entendam, irmãos, quando eu falo de ouvir o Espírito Santo e falar do Espírito Santo à igreja, eu não estou me relacionando a dons ou línguas estranhas. Mas eu estou falando no intuito de que a que ponto nós nos consagramos e como igreja nos devotamos à palavra de Deus, nos submetemos à vontade do Senhor e estamos atentos à voz do Espírito Santo na igreja. A que ponto nós, de fato, o Espírito Santo tem liberdade para falar ao coração da igreja, mesmo que seja para dar um puxão de orelha quando nós estamos longe dos propósitos do Senhor. E isso é um ponto importante, eu quero abrir aqui um parênteses, principalmente nesse momento que nós estamos passando enquanto igreja. Primeiro, pela questão da pandemia que nós estamos vivendo, a questão do isolamento, de não podermos estar como igreja fisicamente cultuando lá no templo do Senhor, mas darmos continuidade ao culto através do nosso lar, através da nossa família, mas também pela questão do processo de sessão pastoral. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos entender a voz do Espírito Santo do Senhor, entender a vontade do Senhor para a igreja, para que ela, de fato, não tome uma decisão precipitada e fique fora da vontade do Senhor e viva fora dos propósitos de Deus para a vida dela e diante daquilo que Deus quer trabalhar no coração dela. Mas aí é interessante que Leonard Ravenhill, é um avivalista americano, ele diz que o nosso evangelismo moderno, sem oração, lustroso, como um aço aniquilado, organizado por um computador e dimensionado pelo marketing, é tão eficaz como a história do lobo que iria derreter um iceberg com um palito de fósforo. Então, ou seja, se não há oração, se não há consagração, se não há busca de entender a visão, a orientação de Deus para a vida da igreja, todas as atitudes que nós tomamos em relação ao evangelismo, em relação à missão, não passará de uma ação ensaiada. Não passará de uma obra projetada, não passará de algo que não surtirá nenhum efeito. Talvez essa seja, e por isso eu digo talvez,
a resposta por que muitas das vezes os nossos programas de evangelismo, de missões, não funcionam tão bem como nós gostaríamos. A pergunta é, será que antes de sentarmos e colocarmos no papel, realmente buscamos a direção de Deus para que o Senhor pudesse, de fato, mostrar a vontade dele, nos dar a estratégia, abrir as portas, nos mostrar os focos que nós deveríamos, então, de fato, abordar como igreja? E tudo isso, irmão, só é possível acontecer se for através, de fato, da oração. Não tem outra forma de fazer se não for através da oração, através da dedicação. Mas aí, irmãos, nós vamos ver a igreja se submetia ao Espírito. E aí é interessante que não basta só o Espírito ter a liberdade de falar ao coração da igreja. É interessante que, eu vou fazer um parênteses aqui com o livro do Apocalipse, que é interessante que todas as vezes que o Senhor escreveu a mensagem às 7 igrejas, ele terminava dizendo, ao que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se ele insiste em dizer, ouça o que o Espírito diz à igreja, significa que a igreja muitas vezes também não se submete ao Espírito de Deus. Não se submete ao Espírito Santo do Senhor. Então vejam que foi o Senhor que selecionou e comissionou. O Senhor apareceu à igreja e falou à igreja, olha, separe-me para a obra. Separe-me quem? No caso, Paulo e Barnabé. É o Senhor que direciona. E enviados foram até Sirius, ou seja, a igreja enviou eles conforme a orientação. O Espírito, cabe dizer que o Espírito não separou qualquer pessoa desqualificada, inexperiente, despreparada para enfrentar as adversidades, embora bem intencionadas, retornam qualquer pessoa. E aí é importante nós termos em mente a seguinte coisa, nós devemos tomar cuidado, irmãos, com as pessoas que nós separamos para a obra do Senhor. É muito triste nós vemos, e aqui é uma estatística, que muitas vezes os missionários que são mandados para fazer missões vão ao campo e a maioria retorna, porque chegam na junta de missões, a junta de missões acha que esses missionários estão preparados, foram preparados pela sua igreja para as adversidades que vão ver no campo missionário, e às vezes, irmãos, essas pessoas estão bem intencionadas, há um desejo sincero, verdadeiro no coração delas de servir ao Senhor, elas vão ao campo missionário, se frustram no campo missionário, retornam para casa de maneira frustradas, sentindo derrotadas, e quando não iradas contra Deus, mas o erro foi que a igreja não olhou com um olhar mais criterioso, e por isso nós devemos tomar cuidado, irmãos. Nós devemos ter certeza que aquelas pessoas que nós estamos enviando para o seminário, enviando para fazer missões, de fato são pessoas experimentadas pelo Espírito, há de fato esse reconhecimento na vida delas, elas são envolvidas com a obra do Senhor, elas estão cientes das dificuldades que elas vão passar, para que nós não venhamos correr, mas veja que o Espírito não separou qualquer pessoa. E a igreja então se submeteu à autoridade do Espírito Santo do Senhor, no sentido de agora separar de fato esses irmãos e enviar esses irmãos ao campo missionário. Quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela a igreja. É por isso, irmãos, que a igreja precisa ficar muito atenta a isso, para evitar esse tipo de transtorno. Nós devemos ter a ciência de orar, buscar a direção e também submeter ao Espírito Santo. Entenda mais uma vez, não que essas pessoas, irmãos, não tenham vontade sincera no seu coração de servir o Senhor, elas têm. Mas, de repente, missões não é para essa pessoa. De repente, ela pode ter o seu ardor missionário na própria igreja, desempenhando outras coisas dentro da obra do Senhor, fazendo missões aonde ela está. E aí é papel da igreja estar em consonância com o Espírito Santo do Senhor e submeter ao Espírito Santo do Senhor para entender. Por isso que é importante nós termos em mente essa palavra, submissão. Nós precisamos submeter, não basta só orar, precisamos nos submeter à vontade do Espírito Santo do Senhor. Aí a igreja associava-se, ou seja, ela, estando jejuando e orando
impondo as mãos sobre eles, expirou. Atos 13:3, né? E aí o pastor Edilson Queiroz, ele cita que missões não é um trabalho isolado de uma pessoa, mas é uma sociedade feita entre duas partes. Uma é a igreja e a outra é a pessoa ou a família daquele a quem Deus separou, comissionou e direcionou. Ou seja, o papel da igreja não termina no ato de enviar. A igreja, de fato, precisa se envolver com essas pessoas. A igreja, de fato, precisa se preocupar com essas pessoas. Eu me recordo de uma experiência que eu vivi quando eu fiz o seminário em São Paulo, quando eu fiz parte do meu seminário em São Paulo, que uma certa feita, quando eu estava estudando, eu recebi uma cartinha de uma menininha de 8 anos de idade, de uma das igrejas da região de São Paulo, que a igreja havia recebido a lista de alunos da minha sala, e ela tinha ficado na responsabilidade de orar pela minha vida e escrever uma carta para mim dizendo que estava orando pela minha vida. E isso faz toda a diferença. A igreja não tem só o papel de separar e enviar. A igreja tem um papel, irmão, de associar, de se preocupar, de escrever. Hoje nós não temos hábito de escrever cartas, né? Mas mandar um e-mail, mandar uma mensagem, ligar, se envolver, mostrar para de fato que ele não está sozinho, que ele está mesmo distante, ele está amparado pela igreja local. E a igreja também, irmãos, precisa se envolver. Um outro ponto aqui importante com isso é que a igreja também precisa se envolver com o pastor da igreja, com os pastores, apoiando ele, mostrando para ele que de fato ele também não está sozinho, porque ele também é um missionário. Ele deixou a região dele, deixou as situações dele para estar na igreja, para pregar a palavra do Senhor, e a igreja também deve se associar dessa maneira, ligar, orar, dizer estamos juntos, caminhando, fazer aquilo que é necessário para que de fato eles se sintam abraçados pela igreja, e dessa maneira eles se sintam então incentivados a continuar a fazer a vontade do Senhor. Então é de suma importância que a igreja se associe àqueles que foram enviados. Não é só enviar, mas se preocupar também, de fato, com essas pessoas. Ok, irmãos? Seguindo então mais adiante aí na nossa lição, nós vemos aí agora no ponto 2, Paulo e Barnabé em Chipre. E aí, dessa maneira, eles chegando em Salamina, uma cidade na ilha de Chipre, Paulo e Barnabé se dirigiram à sinagoga, lugar onde se reuniam judeus com o propósito de leitura da lei e instrução. E ali anunciaram a palavra de Deus. Então essa era uma estratégia de Paulo, de quando chegar na sinagoga, de não só pregar a palavra aos judeus, mas também anunciar a palavra àqueles que não eram judeus. Era um ponto de partida. E aí Oswald Marshall fala que essa estratégia visava estabelecer pontos de contato para o evangelho. Ou seja, Paulo usava essa expectativa de primeiro ter um contato com os judeus como um ponto de partida para levar a palavra de Deus para aqueles também que não eram judeus, os gentios. Levar a palavra de Deus a todos aqueles que de fato precisavam, então, ouvir da palavra do Senhor. E aí, a ida de Paulo e Barnabé, primeiramente, às sinagogas, não tinha um caráter seletivo. Ele pregava tanto a judeus e às multidões e aos governantes. Mais estratégico, ou seja, era a partir dali que Paulo e Barnabé faziam todas as estratégias de como eles iam pregar o evangelho a partir dos judeus. Então, ele não estava selecionando os judeus, não estava tendo um pensamento como era o de Pedro antes, de Pedro ser transformado pelo Senhor, de que a palavra tinha que ser para o judeu. Mas era a estratégia dele que a partir daquilo ali era o ponto de entrada dele na cidade, para que a partir de então a palavra do Senhor pudesse ser enviada a todos aqueles que de fato precisavam ouvir dessa palavra. E aí, quando eles chegam então na ilha de Pafos, onde estava localizada a sede do governo, eles pregaram a palavra para o procônsul. Mas esse procônsul, muitas vezes, ele acabava sendo, vamos dizer assim, enganado por um mágico daquela cidade chamado Bar Jesus, que, contrariando a lei, praticava a magia. E ele, então, era uma fonte de lucro. E aí, quando ele viu Paulo e Barnabé pregando a palavra do Senhor
com medo de perder a sua fonte de lucro, o seu ganha-pão, ele começou então a causar grande oposição ao ponto que Paulo, cheio do Espírito Santo, dá uma palavra drástica para ele, porque entendia que aquilo era uma ação de Satanás para que impedir que a palavra de Deus pudesse chegar ao coração do procônsul. Ele diz: olha, você vai ficar cego por um tempo. E aquele homem foi atacado de uma cegueira temporária, o que mostra a superioridade do poder do reino de Deus irrompendo entre os gentios. Dessa maneira, irmãos, nós percebemos então que quando nós nos submetemos ao Senhor, ouvimos a voz do seu Espírito Santo e colocamos em prática aquilo que ele nos fala e pedimos a direção para traçarmos as estratégias para fazermos a obra do Senhor, de maneira, por mais difícil que seja, por maior que venha as oposições, nós estamos firmados na nossa missão e por isso nós irrompemos e seguimos em frente em obedecer aquilo que o Senhor nos chamou e nos mandou fazer. Ok, irmãos? Se os irmãos tiverem dúvida, gostaria muito que vocês mandassem comentários sobre a aula, compartilhar suas dúvidas. É um momento de nós estudarmos, é um momento de nós aprendermos a palavra de Deus. Comentem, irmãos, mandem suas dúvidas, nós paramos na próxima aula um momento, tiramos todas as dúvidas dos irmãos, respondemos todas as perguntas, mas não deixe de esclarecer a sua dúvida. Esse é o momento de nós estudarmos a palavra de Deus e sermos enriquecidos por essa palavra, que é o que o Senhor tem nos dado. Mas aí, irmãos, nós vemos aí Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia, né? Os esforços missionários naquele local tiveram tal êxito que incentivaram Paulo e seus parceiros a avançar no território mais difícil. Eles fizeram uma viagem mais longa pelo mar, dessa vez até Perge, já nas terras continentais da Ásia Menor. Dali, Paulo pretendia viajar pelo interior numa missão perigosa até Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia é uma cidade importante da Galácia do Sul, situada numa rota comercial entre Éfeso e Cilícia. É um importante centro do helenismo, era uma cidade estratégica dentro dos planos de Deus para a expansão do evangelho naquela região. Qual era o plano dado por Deus? Primeiro, o contato de Paulo foi com a sinagoga. Era a parte para estabelecer um ponto de contato com judeus e prosélito, né? Em segundo lugar, a pregação pública, ou seja, a receptividade daquele povo foi tão efusiva, dando oportunidade para que Paulo pregasse num sábado. Paulo ressaltou a introdução, fez um breve levantamento, rememoramento sobre a história de Jesus Cristo por Deus, ao fazer uma retrospectiva do Antigo Testamento. Mas Paulo e Barnabé, estavam pregando o Evangelho, falando sobre as boas novas e mostrando como que Jesus, de fato, era o cumprimento de todas as profecias que havia no Velho Testamento, de tudo aquilo que Deus havia planejado, de tudo aquilo que Deus havia arquitetado para a vida do povo dele. E dessa maneira nós percebemos então que, longe de ser inovador, Paulo se concentra nas boas novas. Ele usa a história dos antepassados, ele usa todo aquele contexto, de fato, para anunciar uma verdade. Que verdade é essa? A verdade é que só há salvação em Cristo Jesus, que o homem precisa de arrependimento, de remissão de pecados e que todos precisam crer em ou no Senhor Jesus. Precisam, de fato, crer em Jesus para a sua salvação. Assim, Paulo cumpre o papel de um verdadeiro evangelista, aquele que tem a preocupação, de fato, de levar a palavra de Deus ao coração daquelas pessoas, levar a palavra de Deus no sentido de ajudar aquelas pessoas a compreender a verdade do evangelho. Triste é, irmãos, que muitas vezes nos nossos dias, nós vemos que o evangelho do Senhor tem sido subvertido. Agora, um evangelho que não fala de cruz, um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não fala de abandono de pecado, um evangelho que não fala de mudança de vida, não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é aquele que mostra que há necessidade de remissão de pecado, há necessidade de confissão de pecado, há necessidade de abandono de pecado e há necessidade de nos encontrarmos com Cristo e recebermos em Cristo Jesus
uma nova estratégia, uma nova saída, uma nova vida que somente Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, John Stott observa que todos os verbos usados por Paulo em sua mensagem têm Deus como sujeito, ou seja, Paulo não estava pregando dele, Paulo não estava anunciando dele, Paulo estava falando da palavra de Deus, anunciando o próprio Deus, anunciando o próprio Senhor Jesus Cristo, que deve ser a nossa finalidade, ou seja, deve ser o nosso grande objetivo, ou seja, de pregar a palavra do Senhor a todas as pessoas e ajudar essas pessoas a compreender a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, que vem através das sagradas Escrituras. E aí vem uma pergunta para nós. Você e sua igreja têm anunciado a necessidade de arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus Cristo na obra de evangelismo e missões? Ou seja, qual tem sido o nosso foco ao fazer evangelismo e missões? O nosso foco tem sido, de fato, pregar a necessidade de arrependimento e de confissão de pecados e fé em Cristo Jesus? Ou o nosso foco tem sido apenas o crescimento? Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Nós não podemos ter fobia pelo crescimento, mas também não podemos endeusar o crescimento. Tem pessoas que falam, não queremos crescer. A nossa igreja é pequena, é batuta, é forte, é um povo valoroso, somos pequenininhos, todo mundo se conhece, se ajuda, se a igreja crescer, nós vamos perder essa comunhão. Mas aí, há aqueles que dizem, não, nós precisamos crescer e por conta disso abandona até os princípios da palavra de Deus para crescer. Nós precisamos entender o seguinte, o propósito de Deus para a igreja é que ela cresça, mas cresça de forma saudável, cresça de forma que ela venha multiplicar conforme a palavra de Deus, venham dar frutos dignos de arrependimento e que todos que nela estejam entendam a necessidade de arrependimento, de confessar os seus pecados e entregarem as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Aí, nós entramos numa situação, irmãos, que é uma prática que tem sido muito esquecida na igreja, que é a questão do discipulado. Nós vamos ver que Paulo e Barnabé não só pregavam, eles pregavam a palavra de Deus e um grupo de pessoas que ouviram a palavra naquele sábado não quiseram esperar até o próximo sábado para ouvir mais. Então eles foram até Paulo e começam ali, de alguma maneira, Paulo começa a desenvolver uma estratégia de discipulado, ou seja, discipulado é encorajar as pessoas a perseverar na graça de Deus, é ajudar as pessoas a alcançarem maturidade. E de maneira, irmãos, olhando nesse princípio, nós percebemos que como igreja, nós não cumprimos toda a grande comissão. Se nós observarmos, e aí você pode abrir a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, quando Jesus está para subir aos céus e ele deixa aí a sua última missão para os seus discípulos, ele diz, versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Agora observe, nós nos prendemos à grande comissão apenas no ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas veja que a ordem inicial de Jesus é vão e façam discípulos. Para fazer discípulos, é necessário discipular. E discipular tem a ver com eu investir a minha vida na vida de outra pessoa, de maneira que eu caminhe com a pessoa até o ponto que ela atinge um nível de maturidade cristã que ela possa andar com as suas próprias pernas. É o que nós fazemos com os filhos, né? Concebemos os filhos, cuidamos dele, né? Quando são crianças, cuidamos da sua alimentação, até que chega um ponto que ele começa a andar com as suas próprias pernas, até que seja um ponto que ele sai de casa para construir a sua própria vida. Então, a ideia do discipulado é justamente isso, é esse relacionamento de pai com filho, é esse cuidado paternal que muitas vezes a igreja abandona. Nós nos cumprimos em pregar, evangelizar, batizou, ele deixa de ser um novo crente e nós abandonamos ele, assim, desculpa assim a expressão, abre aspas, não que nós deixamos de lado esse irmão, mas não damos então o devido acompanhamento como fazíamos até ele batizar. E deveríamos fazer isso até que ele acompanhe ou alcance a maturidade e possa reproduzir esse comportamento
na vida de outras pessoas, e aí é isso que Paulo começa a fazer agora, mas Barnabé. Começam a discipular a igreja, começam a discipular essas pessoas, começam a incentivar as pessoas a perseverarem na graça. Há um processo de ensino, e esse processo de ensino discipulado visa nutrir a fé do novo convertido para ajudá-lo a ser um crente maduro e responsável no corpo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Os irmãos, se quiserem participar, mande aí as suas dúvidas para que nós possamos, então, dar prosseguimento aí à nossa aula. Aí, mas, para toda obra do Senhor, começou, então, a haver agora a oposição, ou seja, os judeus, vendo que a grande multidão estava se juntando a Paulo e Barnabé, começaram a sentir ciúmes com aquilo, porque eles não eram tão aptos assim para fazer aquela pregação da maneira como eles faziam, e começaram, então, de alguma maneira, criar algum tipo de hostilidade para impedir que, de fato, Paulo e Barnabé continuassem a obra que eles estavam fazendo ali naquele lugar. Mas aí, irmãos, nós precisamos ter em mente que a hostilidade não pode ser a desculpa para não fazermos, então, a obra do Senhor. A hostilidade não pode ser a barreira que nos impeça, de fato, de darmos continuidade àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que o Senhor nos direcionou para fazer, aquilo que o Senhor pediu para que cada um de nós fizéssemos. Muitas vezes nós dizemos, não, eu não vou fazer a obra, porque eu prego, ninguém me dá ouvido. Irmãos, nosso papel é pregar. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito Santo do Senhor. É importante que continuemos pregando. Pregou para um, não quer crer, vai para outro. Pregou para outro, não quer ouvir, vai para outro. E Deus já está preparando, e já preparou através do Espírito Santo quem são as pessoas que vão receber essa palavra. O que nós não podemos deixar de fazer é desanimar o nosso coração e deixar de fazer a obra. Ou seja, a hostilidade não pode nos desanimar até que a palavra da graça seja enraizada no coração daqueles que creem. Nós precisamos insistir, irmãos, para que a palavra do Senhor ela possa, de fato, continuar a ser pregada até que, de fato, o coração das pessoas estejam enraizadas nela e sejam transformadas por ele. Mas chegamos, então, ao quarto ponto da nossa lição, que é Paulo e Barnabé em Icônio. Atos 14, versos 1 a 7, né? Nós vamos ver aí que dois fatos chamam a atenção nesse ponto. Primeiro, a mesma estratégia é mantida nessa cidade, ou seja, o contato primeiro com a sinagoga e a partir daí é traçado um ponto de entrada na cidade para a pregação do evangelho. Paulo agora, mais Barnabé, demoram-se ali algum tempo, ou seja, começam ali a demora deles nessa cidade, evidencia que os esforços missionários não tiveram um resultado imediato e que a hostilidade ela não pode nos impedir de continuar pregando a palavra de Deus, mas demonstra que eles insistiram mesmo diante de todas as dificuldades que eles tiveram, eles insistiram ali em permanecer ali daquela maneira para continuar pregando, então, a palavra de Deus e anunciando o evangelho do Senhor. Por isso, irmãos, que nós precisamos insistir. Nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus. Interessante quando Paulo usa o histórico do Velho Testamento, cita o Velho Testamento na sua pregação para mostrar que Jesus era cumprimento das Escrituras. Ele mostra para nós que Paulo sabia bem aonde estava pisando e conhecia bem a cultura onde estava inserido. Isso mostra para nós a importância de nós conhecermos bem o nosso bairro. E aí eu pergunto para você, será que você sabe quantos habitantes tem o nosso bairro? Será que você sabe como está dividido essa população? Qual é a proporção de mulheres, de homens, de crianças, jovens, adolescentes, idosos? Isso tudo, irmãos, é importante no sentido de conhecermos melhor onde nós estamos, para a partir daí nós estabelecermos a estratégia de pregação da palavra, conhecermos quais são as possíveis barreiras que podem se levantar à pregação do evangelho, para que assim nós possamos ser eficientes na pregação do evangelho. Fica aí um desafio para você, para conhecer melhor o bairro onde nós estamos inseridos. Mas aí, Paulo e Barnabé chegam em Listra e Derbe.
Derbe. E dessa maneira nós vemos que em Listra a cura de um coxo serviu como ponto de apoio para a pregação do evangelho, mas também como motivo para o povo elevar Paulo e Barnabé ao estado de Deus. E aí Paulo, de maneira muito sábia, desconstrói isso na cabeça deles, mostrando para eles, olha, essa cura que aconteceu aqui não foi porque somos deuses, mas o Senhor a quem nós servimos foi quem operou toda essa cura. Ou seja, nós precisamos ter em mente, irmãos, que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Nós não somos aqueles que vão receber a glória. O reconhecimento pelo nosso serviço virá do Senhor. É por isso que os bajuladores são mais perigosos do que os perseguidores, porque os bajuladores são aqueles que podem nos levar à queda. Porque quando nós somos constantemente bajulados, nós corremos o risco de estarmos sedentos ao egoísmo, estarmos sedentos ao ego, de permitirmos que o nosso ego seja massageado. E Paulo, de maneira muito sábia, muito ímpar, ele desconstrói todas essas coisas e mostra de fato que tudo aquilo que eles faziam era por conta da glória de Deus, era por conta de Cristo Jesus, era por conta de todas essas coisas, era por conta do poder que operava na vida deles, não eram deles, eles eram apenas o instrumento, o vaso, o preenchimento era o próprio Cristo, o Espírito Santo, a autoridade celestial para fazer, então, aquela obra. Mas aí, irmãos, nós percebemos aí que Paulo e Barnabé, quando finalizam a sua viagem, eles não voltam para casa. Eles resolvem percorrer de novo todo aquele caminho, ou seja, passando por todos aqueles lugares aonde eles tinham vindo, onde eles pregaram a palavra do Senhor, com a finalidade de quê? De fortalecer, encorajar e organizar grupos de cristãos que ele e Barnabé haviam estabelecido, ou seja, Paulo reforça mais uma vez a ideia do discipulado, a ideia de não basta só pregar, é necessário investirmos tempo com essas pessoas, é necessário nós gastarmos tempo com essas pessoas, é necessário nós ajudarmos essas pessoas que elas de fato se fortaleçam, que elas de fato sejam aprofundadas na palavra do Senhor até que elas alcancem um determinado nível de maturidade cristã e que possam reproduzir esse comportamento na vida de outras pessoas. E por isso, irmãos, o nosso desafio hoje, enquanto cristão, enquanto igreja, é reforçar essa ideia do cuidado, irmãos. Cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, de maneira que não só pregar, mas cuidar verdadeiramente para que essas pessoas, de fato, possam alcançar esse aprofundamento, ou seja, ter esse amadurecimento cristão, de maneira que possam ser experimentados pelo Senhor. Mas aí, irmãos, nós chegamos aí na conclusão da nossa lição. Nós vimos então que a estratégia que eles usaram era, o primeiro contato era a partir das sinagogas, que era o ponto de entrada, a pregação era pública, eles desenvolviam o discipulado daqueles que criam o evangelho, eles enfrentaram oposição durante essa obra, mas isso não os impediu de fazer a obra do Senhor. Mas aí fica uma aplicação para nós. Se como a igreja de Antioquia da Síria escutamos a voz do Espírito Santo dizendo que realizemos seu principal plano de ação e agimos sob direção, este mundo também será transtornado com a mensagem das boas novas de Jesus Cristo. Então, vejam que o texto lá de Atos 17:6 fala que os habitantes tessalônicos disseram que estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Será que a maneira como nós estamos sendo igreja, será que nós temos transtornado o mundo com as mensagens da Boa Nova, com a mensagem da Boa Nova de Jesus Cristo? Qual tem sido o nosso papel enquanto igreja nesse mundo? Qual tem sido a nossa importância enquanto igreja nesse mundo? Qual tem sido a nossa desenvoltura enquanto igreja nesse mundo? Aí eu tiro agora o papel da igreja e jogo agora para a individualidade do cristão. Qual tem sido o seu papel? Será que você tem sido aquele que tem transtornado sua empresa, sua escola, sua família, seus amigos, sua vizinhança, seu bairro com a mensagem das boas novas de Jesus Cristo? Será que de fato nós, enquanto igreja, temos impactado onde nós estamos inseridos com a mensagem do Evangelho?
de Jesus Cristo? Fica essa pergunta para nós, irmãos. Essa pergunta que nos leva a refletir e nos leva a pensar um pouquinho sobre a maneira que nós temos sido igreja, a maneira como nós temos feito evangelismo, a maneira como nós temos feito missões. Que Deus possa nos ajudar a entender isso. De fato, irmãos, nós precisamos escutar o Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos, de fato, ouvir o Espírito Santo do Senhor. Precisamos da direção dele para fazer a obra do Senhor. E mais do que isso, nós precisamos nos submeter à voz do Espírito Santo do Senhor e fazermos a vontade do Senhor em todo o tempo. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa, de todas as formas possíveis, nos ajudar, de fato, a sermos uma igreja que irá transtornar o mundo com a mensagem das boas novas. Amém? Amém. Foi ótimo, né? Podemos estudar a palavra do Senhor nessa manhã, um texto tão riquíssimo como esse. Mas nesse momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Deus pela misericórdia, pelo amor dele. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, pelo estudo da Tua Palavra nessa manhã. Obrigado, Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma os nossos irmãos em Tuas mãos nesse instante. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê submissão, visão, paciência, obediência à voz do Teu Espírito Santo, Deus, para cumprirmos o chamado do Senhor. Fica conosco, Pai. Nos abençoe e aplique a palavra do Senhor aos nossos corações. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Idem todos em paz.